Boa tarde a todos. Nós estamos começando mais um Caminhos Online, os nossos programas, os nossos webinars feitos para a BDO sobre mídia digital out of home. 2 semanas atrás nós comentamos a respeito de um grande evento que ia ocorrer em Las Vegas, ligado ao nosso ambiente, um evento chamado Digital Signage Expo 2013. E agora nós vamos já conhecer em mais detalhes como é que foi esse evento, que é importante para quem está no Brasil, para quem é player desse segmento, para quem é anunciante, para quem é agência, saber das novas tendências. E nós vamos conversar hoje sobre esse evento com o Arnold Correia, que é presidente da Subway, e também o presidente da BDO, a respeito do evento. Tudo bem, Arnold? Tudo ótimo, Geraldo. Tudo ótimo. Então, eu estou bastante interessado. Você foi para o evento e sei que um monte de profissionais brasileiros também foram. Mas eu queria ter ideia, como é que foi esse evento, o que aconteceu basicamente, qual é a importância desse evento para o mundo de quem trabalha com a mídia digital out of home? Legal. Bem, o DSE, o Digital Signage Expo, é o maior evento de tecnologia e de conhecimento, na verdade, de compartilhamento de conhecimento do mundo digital signage e da mídia digital out of home. Tá, ele acontece em Las Vegas, essa foi a 10ª edição do evento e foi muito bacana, porque a gente teve pelo 2º ano a comitiva de brasileiros, a BDO organizou uma comitiva oficial, então a gente teve uma delegação acompanhada pelo consulado americano, representada por mais de 100 players do Digital Out of Home, do Digital Signage do Brasil, com certeza os melhores. E a gente teve a oportunidade de conhecer o que está acontecendo, as tendências e as possibilidades da mídia. A grande importância desse evento, que é um evento técnico, para o mercado publicitário, para o mercado brasileiro, é a gente ir lá poder beber na fonte da tecnologia, onde você tem os players mundiais, ter ideias, aprender com os players também de outros países e voltar para o Brasil e oferecer mais recurso, oferecer mais oportunidade, oferecer formato diferenciado para os anunciantes e para o mercado brasileiro em geral. Agora, você que já tem experiência, ter ido nos outros anos, do ponto de vista do digital out of home, o mundo está evoluindo, teve uma mudança clara deste ano comparado com anos anteriores? Sem dúvida alguma, Geraldo. É impressionante, indo à feira. A feira esse ano mudou de lugar, ela continua sendo lá no Las Vegas Convention Center, que é enorme, mas era num pavilhão menor, agora passou para um pavilhão mais relevante, os congressos todos lotados, e a gente percebe pelo nível também dos expositores. Você começa a ver os grandes players mundiais, uma NEC, uma Sony, uma Harris, uma Intel, uma Christie, muito focada desenvolvendo produtos com foco em digital signage e digital out of home. Então eu acho que o mercado tem crescido muito, eu saí de lá com a mensagem de que tudo que você olhar na rua hoje vai ser digital, inclusive uma placa de trânsito numa rodovia, em qualquer lugar isso vai se digitalizar por causa das possibilidades de atualização, tá? E lá no DSE você vê que isso já está sendo realidade em várias partes do mundo. Do ponto de vista, você fala do Brasil e do desempenho que o Brasil tem. Você nota essa mesma evolução em outros países da América Latina também? Eu acho que o Brasil ele tem sido aí o hub, a porta de entrada das grandes iniciativas na América Latina. Então eu acho que, sem dúvida alguma, o Brasil está liderando aí esse processo na América Latina. A gente tem os nossos países vizinhos também começando a nascer o Digital Out of Home, mas principalmente no Cone Sul, porque quando a gente fala de América Latina, a gente tem o México, que está muito afetado pelos Estados Unidos. Mas tirando o México, eu acho que o Brasil é o grande líder e o grande, na verdade, exponenciador. O Brasil é o inspirador dos nossos países vizinhos para o crescimento do digital out of home. Agora, saindo do contexto de América Latina, a gente sempre soube que os Estados Unidos era muito forte, você mesmo comentou comigo algumas vezes a respeito da China e que a Europa estava bem, digamos, avançada também nessa área. Hoje dá para apontar experiências em outros países que sejam novidades, coisas que não eram comuns ou graus de evolução que estamos chegando? Com certeza, essa é uma coisa também que eu queria compartilhar com todo mundo, o potencial do Brasil, o respeito que o Brasil ganha e como a gente pode enxergar essa mídia no seu crescimento mundial. A abertura do DSE teve um painel chamado Digital Signage 360 graus e eu tive a oportunidade de ser um dos convidados a fazer uma apresentação lá falando sobre Brasil e América do Sul, especialmente, né? América Latina, mas com muito foco na América do Sul. E do meu lado a gente tinha um representante da Ásia que está crescendo, Filipinas e mais 11 países ao redor, um representante do leste europeu,
baseado na Polônia, mas que fala com todo o leste europeu, com a antiga União Soviética, e um representante do Japão, que o Japão teve uma coisa interessante, aconteceu aí o grande terremoto seguido de um tsunami, o país está basicamente em reconstrução, né? E nessa reconstrução, eles estão realmente fazendo uma reconstrução com o digital out of home. O Japão, que sempre foi um negócio de tecnologia avançado, um país que estava sempre um passo à frente, está tendo a oportunidade agora de se reconstruir, se reinventar maciçamente usando o digital out of home com cases e cases legais. Com a indústria japonesa ou usando ferramenta da indústria coreana, num caso desse? Eu acho que hoje a coisa está global. Tá? O japonês é muito tradicional, ele usa as telas Sony, ele usa o hardware da NEC, ele usa hardware da Mitsubishi, que também é um player no digital out of home, mas o japonês tem aquele país pequenininho onde as coisas são inventadas e multiplicadas para o mundo. E global. Né? O mundo hoje já não tem mais essa possibilidade de falar, olha, eu estou usando da Coreia, eu estou usando dos Estados Unidos, ou eu estou usando da Sony, do Japão. Na verdade, você olha um digital out of home global, com players mundiais, com língua mundial, com vontade de fazer negócio, de transferir conhecimento ao redor do mundo. Agora, Arnold, o que eu estava pensando enquanto você colocava a questão do Brasil em si, da presença que tem, você está dando depoimento, é que você sabe, quem está nos assistindo sabe, que o Brasil tem um modelo diferente do mercado de propaganda. Eu entendo que com esse crescimento, a maneira com que nós trabalhamos de uma maneira mais integrada, a marca dentro das agências, pode ser uma oportunidade maior para a gente, não? Com certeza. Eu acho que o Brasil, ele tem o dom de ser inovador, né? O país é um país muito jovem ainda e muito bacana. Mas no digital out of home, eu percebo que a gente está construindo um digital out of home tão grande quanto os lugares que já estão consolidados. Então, os Estados Unidos está consolidado, China está consolidado, Europa está consolidado, muito bacana. Mas no Brasil, a gente tem grandes redes, a gente tem grandes grupos de mídia operando o digital out of home, a gente tem grandes anunciantes usando o digital out of home no modelo publicitário de fora, mas como extensão das suas campanhas nacionais. Então, eu começo a perceber que a gente vai fazer um digital out of home um pouquinho diferente do digital out of home do resto do mundo, mas mais efetivo e com um jeito brasileiro de ser. Bom, super bom. Eu sei que você trouxe aqui para a gente alguns exemplos interessantes que foram apresentados lá. Então, eu queria passar a bola para você para saber que novidades foram apresentadas que seriam cabíveis de transportar imediatamente para o Brasil. Legal. Olha, a gente poderia fazer uma série de webinars aqui falando das tendências e das coisas que a gente viu lá no Digital Signage Expo. Mas esse ano eu senti uma coisa bacana. Tá? Eu senti muita tecnologia a serviço do anunciante, a serviço das marcas. Então, diferente de você ir numa feira de tecnologia, ver a tecnologia, falar, poxa, isso aqui existe, é viável, é factível de ser feito do ponto de vista operacional, mas totalmente impossível de ser realizado do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de ROI, de retorno do investimento ou de usabilidade do anunciante. A gente viu no DSE o contrário, a gente viu coisas que estão baratas, acessíveis e que dá para se fazer já. Tá? Já. Então eu separei aí algumas imagens. Queria colocar a primeira imagem, por favor. Que essa é uma grande revelação. Tá? As telas dos grandes formatos, as telas gigantes. Tá? É impressionante. Pode colocar a próxima imagem, por favor? São telas, Geraldo, de 4K de definição. É altíssima definição, onde você percebe todos os detalhes da imagem, seu sex appeal aumenta com alta luminosidade, ajuste de brilho e contraste em função da qualidade, que você pode trabalhar em áreas externas. Tem mais uma foto? Essa qualidade do 4K já é claramente superior a, digamos, ao HD que nós temos como padrão no Brasil. Né? Então, esse é superior ao Full HD. Tá? Então, são 4.000 pixels, é impressionante a qualidade disso. Tá? É a tela de 4K, trabalhando aí para o digital out of home de forma, pode colocar a próxima, de forma extraordinária, e o impacto que ela dá é impressionante. Nessa ilustração, você pode ver aí, essas são fotos que a gente tirou lá, tá? Você pode enxergar uma sequência. A tela Standard, que é a Standard HD, tá? A tela 2K Full HD, que já é uma maravilha, essa do meio, e a tela 4K Ultra High Definition. Tá? É impressionante a qualidade. Em um desses instantes, eu não vou fazer publicidade de graça para a marca, em um desses instantes foi exibido um desfile de moda com as modelos. Então foi produzido o desfile, ele vinha sincado uma tela com a outra e dava a sensação que você estava vendo a modelo desfilando, Geraldo.
É impressionante. É quase presencial. Parece que tem... Quase presencial, e é impressionante o que você consegue levar de detalhe. Então, as grandes marcas com certeza vão utilizar a tela 4K nas suas lojas, os lugares vão ser desenvolvidos com a tela 4K. Então, eu acho que é uma tendência que já é factível. A gente viu muito brasileiro lá, player, nossos associados, fazendo negócio, trazendo tela 4K para cá, para poder entregar mais qualidade e valorizar o produto do anunciante. Então, mas nós estamos falando não só de ter esse tipo de tela no circuito das empresas que operam no Brasil, nos lugares onde estiver disponível, como também, digamos, como display dentro das lojas, nas vitrines, quer dizer, tem uma utilização diretamente ligada àquela empresa que vai, digamos, contratar essa tela. Que é um digital signage, tá? Com certeza, se você pegar as grandes grifes mundiais, se você pegar um Louis Vuitton, se você pegar uma Burberry, se você pegar um Zen, aqui mesmo em São Paulo você pode ver, você vai encontrar dentro da loja aquela tela enorme, bonita, exibindo os produtos, mostrando, é uma vitrine digital. Uma vitrine digital que ela é moderna, sustentável, porque você não precisa imprimir nada, atual, que você troca o conteúdo na hora que você tiver vontade, que pode trabalhar em função da venda, porque você expõe o produto que você quer vender de acordo com o teu potencial logístico, com o days on hand, que o produto está parado lá na prateleira. Está no inverno, está no verão. É toda a mobilidade que o digital favorece e proporciona nesse tipo de tela, nesse tipo de instalação e que está à disposição já como realidade. Não é um preview, não, é uma realidade. Tá? Eu queria também mostrar uma outra tendência que me deixou impressionado, que são os LCDs transparentes. Tá? O LCD transparente, eu acho que é realmente o que faltava, tá, para poder mostrar para o mercado as qualidades do produto, mas não só o que está na tela. Tá? Então são telas transparentes que você vai montar ela em função de moldura e ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar interagindo com o produto normal. Na próxima você pode ver aí uma geladeira de Coca-Cola, uma geladeira de água, onde você expõe na tela. Esses letreiros não são adesivos. Esses letreiros são o quê? São mensagens que você está falando sobre o produto, são as qualidades. Você coloca o produto na frente, que nem se fosse uma terceira dimensão. E com o produto dentro. Você abre a porta da geladeira, a porta é a tela. Então você interage o produto na vida real com a sinalização. Então não precisa mais mandar o ativador ir lá colocar um adesivo na geladeira, depois trocar o adesivo. As campanhas que você tiver promocionais, você vai projetar naquele momento. Então, na próxima. Nesse sentido, só para relembrar, o potencial que nós temos do Brasil com empresas, digamos, de promoção ou de ativação é extraordinário. Já é um fato no mundo, na Europa isso já acontece, e a gente ainda vai engatinhar nisso aqui no Brasil. A gente já viu players também fazendo um negócio lá, trazendo as telas translúcidas para cá, as telas transparentes, sabendo operar. O brasileiro, ele é um operador de digital out of home fantástico, pelo nível de criatividade, pelo conteúdo, pelo design que a gente sabe fazer, mas a gente já vai ver isso já nas lojas do Brasil. Na outra, continuando ainda nas telas transparentes, esse é um display fantástico da Nike, tá? Então imagina que é um box, onde esse tênis que está aí dentro é um tênis real, tá? E você tem a logo do produto, os acessórios que você pode acrescentar nele, os filmes, e uma hora a tela está cheia passando um filme, depois ela apaga. Você pode é uma espécie de ficha técnica e ao mesmo tempo você vendendo os benefícios do produto. Exatamente, exatamente. Trouxe também os video walls interativos, tá? Os video walls interativos são uma tendência que casam hoje com a demanda do público, a demanda do viewer. Mais uma tela, por favor. As pessoas gostam de interagir, de fazer uma interface com aquela imagem. Tá? O anunciante demanda isso. Com isso você gera dados, você gera resultado, você vê se aquilo agrada, você dá a opção de livre escolha. É uma nova tendência. Então você vê um visual lindo, tá? Enorme, de altíssima definição, onde a pessoa coloca a mão, a próxima, por favor, coloca a mão na tela, ela pode escolher o que ela quer, trocar os produtos, clicar, fazer movimentações, tá? E ele pode interagir com o viewer. Uma outra tendência também que a gente viu, no formato do Digital Out of Home, inovando, são as projeções. Projeções em formatos diferenciados. Tá? Então a gente viu acontecendo lá no DSE, projeções que chamam a atenção. Então você está andando num ambiente, você tem como esse cubo se projetando dos 6 lados
tá? Onde você troca as imagens, você coloca marcas, você faz ele interagir. Isso aqui, digamos, nosso passado, que agora fica, digamos, antiquadíssimo, seria, digamos, as projeções de laser que nós tínhamos. Só que comparar uma coisa com a outra é um absurdo, né? Um absurdo, e detalhe, o grande diferencial é que você troca o conteúdo digitalmente. Tá? Nas projeções de laser tinha que ter um operador lá, baseado, fazendo a operação. Hoje não. Você colocou a projeção, você vai trocar o seu anunciante, você vai oferecer a hora certa, você vai oferecer previsão do tempo. Mas você poderia projetar o próprio produto, tá certo? E o produto. Então é fantástico. E os mappings. Tá? A gente começa a perceber que as projeções, no sentido de mapping, uma projeção mapeada, tá? Também vem dominando o ambiente, ganhando cada vez mais espaço. O Brasil também tem aí investido nos mappings. A gente olha grandes bancos, no final do ano aqui, um grande banco, né, o Banco Itaú, um banco moderno que usa do Digital Out of Home como veículo, né, como meio de publicidade, usou a sua agência, da Juscelino Kubitschek para Brigadeiro Faria Lima, para fazer um grande mapping, uma grande mídia. Então a gente vê essas projeções aparecendo. Mas deixa eu só perguntar sobre o mapping para ver se eu estou entendendo. O mapping, estamos falando no conceito de geolocalização, de poder disponibilizar espaços? Não. De você identificar um ambiente, mapear esse ambiente e fazer uma projeção encaixada naquele projeto arquitetônico. Dá um exemplo. Aquele exemplo com aquela imagem que você estava. Vamos voltar anterior, um pouquinho. Né? Isso. Essa aqui é um exemplo. Você tem um pórtico. Pode colocar a imagem, por favor? Não a outra, a anterior. Você tem um pórtico, tá, onde você tem a imagem aqui acontecendo e você tem a imagem também fazendo, na parte de trás, a testeira e atrás o outro ambiente. Mas esse exemplo do mapping aqui que aconteceu na Juscelino com a Brigadeiro Faria Lima na agência do Banco Itaú ali de esquina, foi fantástico. No final de ano, eles pegaram aquele prédio, contornaram todo ele com uma projeção, criaram uma arte, trocavam a cara do prédio a cada minuto. Isso aconteceu no MASP também. Tá? Então, a gente tem a oportunidade de fazer o mapping ganhando muito com o Digital Out of Home por conta de você poder controlar a distância, de você trocar o conteúdo e de fazer uma instalação fixa. Ainda na linha de projeções, a gente continua vendo os grandes cubos, aí já com outra imagem, tá? Possibilitando você ter projeção diferenciada. Esse é um totem de stand. Poxa, não é um totem de stand fixo, é um totem de stand em formato de cubo. Tá? Outra coisa que a gente também achou muito bacana lá foram as telas com formatos diferenciados. Tá? Quando o Digital Out of Home e o Digital Signage começaram a surgir, a gente tinha uma tendência de ter um ambiente e telas instaladas. Hoje você começa a ter ambientes que são projetados e edificados e construídos já pensando nas telas. E aí você tem a possibilidade de fazer o quê? De fazer essa tela falar com a comunicação inteira do ambiente, de falar a linguagem arquitetônica do prédio e ser mais do que uma tela instalada lá quadradinha, ser uma tela que está brincando com a arquitetura. Né? E que implica numa outra fase da indústria, tá certo? Fase. A indústria, no primeiro momento, ela tinha que ter espaços, formatos padrões para, digamos, a gente se adaptar. Agora, frente à escala que nós estamos chegando, já permite ter formatos praticamente sob medida e fazer o contrário. A arquitetura é você fazer frente à peça que você vai poder... E, por exemplo, essa imagem que a gente está mostrando aqui, coloca a imagem, por favor, tá? É uma imagem de plataforma de trem, onde antigamente você tinha aquele letreiro, hoje você tem uma tela num padrão especial, feito sob medida para esse ambiente, para essa finalidade, e onde depois dela você pode ter um anúncio. Então você está fazendo o quê? Você está num lugar que presta um serviço ao público, entrando com publicidade, mas num formato, não é colocando uma tela para executar esse papel, é usando um formato diferenciado de tela. Como conceito da entrada da propaganda, é a mesma ação que é feita nos aeroportos de São Paulo, que entra a propaganda junto com o detalhe dos voos que virão, né? Com a agenda dos voos. O mesmo, mas a diferença é que são telas em formato diferenciado. Tá, okay. Olha, quando o arquiteto for produzir alguma coisa, a gente hoje existe condição viável de você fazer as telas inclusas naquele ambiente, já na origem dele. Tá? A outra são telas maiores, também em formatos diferenciados. Você vê, tela comprida em um wide, tela menor. Então, uma grande rede de fast food criou um design novo para sua loja. São desenvolvidas telas sobre medida, tailor-made, para se encaixar nesse ambiente.
tá? O que é fantástico. Na próxima imagem, por favor, a gente tem telas curvas. Telas que acompanham o ambiente e que fazem movimentação. Você vê essa menorzinha do nosso lado esquerdo do visor, é uma tela que mostra em wide, invertida e curva. Olha as possibilidades que a gente pode ter em ambientes diferentes. Tá? E os mosaicos. Tá? O que a gente percebe também é que você tem uma grande tendência de mosaicos. Tá? O primeiro mosaico que a gente vê é um mosaico em shopping center. Olha que bacana. Esse era o pórtico de entrada do DSE. Então você forma ali uma grande imagem, você faz as telas conversarem entre si. Né? Ela, digamos, essa moldura ela fica variando, ela cresce para cá, cresce para lá. A moldura não, mas a imagem anda de um lugar para o outro. A parte branca, digamos. Isso mesmo. Tá. Isso mesmo, ali era uma vinheta. Tá? Como esse, por exemplo, próximo, são telas sobrepostas. É uma coisa linda, parece uma obra de arte. Pô, se isso estivesse no MAN, a gente podia falar que era uma obra de arte. Então imagina você ter telas sobrepostas de forma irregular e a imagem operada de forma regular, tá? Onde você coordena e vê o que está acontecendo. Não, impressionante. Você agrega na arquitetura do ambiente, tá? E cria uma condição de exposição muito legal. Então, Geraldo, essas foram as coisas que a gente viu para compartilhar nesse primeiro momento, que eu acho que vão ser agregadores da tecnologia, vão ser agregadores de comunicação e vão fazer o anunciante poder estar cada vez mais presente com mais efetividade no Digital Out of Home e no Digital Signage. Então, mas você, Arnold, que esteve lá junto com, você falou, aproximadamente 100 profissionais brasileiros, esse tipo de exemplo que você trouxe são todos automaticamente transferíveis para o Brasil? É simplesmente você querer comprar esse tipo de tela e trazer, é isso? Simplesmente, aqui abre a cabeça para ser realizado, tá? Então não existe nenhum desafio técnico, não existe desafio, inclusive orçamentário. Eu procurei selecionar esses 6 grandes mundos de possibilidades, porque todos realmente estão possíveis de ser realizados já, financeiramente, com ROI, para atender o anunciante, para atender as marcas. Então, como cresceu essa indústria, como ela abre o leque, e tem coisas lá que são distantes, holografia, mas eu estou falando de coisas aqui que pode ser implementado já e que você vai ver na rua. Mas, por exemplo, você já tem... diretamente, pensando agora na Subway específico, você já tem, digamos, as suas plataformas. Digamos, justificaria, por alguns desses formatos, você substituir algumas delas, ou isso tudo deveria ser uma nova operação que você vai fazer? Eu acho que mais do que substituir, no nosso caso aqui, como empresa na rede Subway Link, tá, é a gente poder agregar mais possibilidades para o nosso anunciante, para a nossa marca, para a marca que quer estar junto do viewer, do consumidor onde ele está. Eu acho que o grande jogo hoje é você pensar como é que eu falo melhor desse produto aqui para aquele viewer que está naquele determinado local. Tá? E essas possibilidades técnicas hoje possibilitam isso. Se você monta um mosaico desse de forma irregular, dentro de um grande shopping center, dentro de uma rodoviária ou de um aeroporto, o seu recall, o seu chamamento de atenção, ele é muito maior do que uma tela ali num formato padrão. Tá? E com certeza eu vou gerar o quê? Mais viewer, eu vou gerar mais awareness para a marca que eu estou veiculando naquele ambiente. Agora, nós estamos, por outro lado, também abrindo um mercado enorme para, digamos, o segmento lojista e, digamos, determinados produtos que fazem questão de estar associados com shopping center, coisas assim, com esse tipo de espaço, né? Com certeza. Com certeza, quando eu comecei aqui hoje o webinar, eu falei, olha, tudo vai ser digital. A grande visão que a gente volta é que hoje, onde você tem um ambiente que lá tem um display com um cartaz, não tem mais sentido ele ser um display de papel, um display acrílico com papel impresso dentro dele. Ele vai ser uma telinha com conteúdo dinâmico, ágil, que você troca de forma sustentável e moderna. Bom, então eu quero agradecer de novo ao Arnold pela presença, pela informação, que acho que vai ser super interessante. Nós, enquanto a BDO, temos que pegar esses exemplos, incorporar as nossas apresentações e poder levar isso para o mercado, porque é uma tremenda novidade, né? Nós já estamos encerrando o nosso programa agora. Quero agradecer também a toda a equipe de produção aqui da Subway Link, ao Ricardo Papisky, agradecer também a Sambatec, que disponibiliza esse sinal online para a internet, e lembrar que na próxima terça-feira
às 3 horas da tarde, estaremos de novo ao vivo, apresentando mais um Caminhos Online. Abraços e até daqui a 2 semanas.